Boa noite a todos. Estamos novamente com o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Continuamos com os nossos estudos online enquanto durar a pandemia. A nossa casa está voltando devagarzinho com as atividades. Já temos as atividades presenciais às segundas-feiras, das 19 às 20 horas, alternando o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. E também aos sábados, às 16 horas, nós estamos estudando um livro chamado Laços de Afeto. Continuamos pelas redes sociais com a nossa palestra pública, sempre aos sábados, às 16 horas, através do nosso canal no YouTube e a nossa página no Facebook. E esse estudo do Livro dos Espíritos, também o estudo do Evangelho, sempre às segundas-feiras, a partir das 19 horas, também no YouTube e no Facebook. Agradecemos a todos os irmãos que nos seguem pelas redes sociais. Hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos no capítulo 6, Vida Espírita, item 8, Lembranças da Existência Corpórea. Hoje nós vamos refletir sobre as questões 314, 315 e 316. Rogamos ao Mestre Jesus, aos bons espíritos, o amparo através da nossa prece. Ó Deus Pai Eterno, amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nos colocamos em Tuas mãos, para que Tu possas trabalhar as nossas mentes e os nossos corações, nos preparando para compreender os ensinamentos da doutrina espírita. Que a sua presença amiga seja sentida por todos nós, encarnados e desencarnados, que temos a oportunidade de conhecermos um pouco acerca desses ensinamentos. Que a tua paz, que a tua harmonia nos fortaleça com coragem, perseverança e determinação, para que possamos enfrentar as dificuldades da vida, sempre pautado com os ensinamentos do Evangelho. Que assim seja. Bom, então, vamos começar, né? É a questão 314 do capítulo 6, Vida Espírita. Aquele que iniciou grandes trabalhos com uma finalidade útil e que os vê interrompido pela morte, lamenta tê-los deixado por acabar? Então, Kardec, nessa pergunta, ele vai inquirir aos espíritos como é a situação daquele espírito que, enquanto encarnado, trabalhou no progresso da ciência, das artes, da literatura, enfim, em todos os campos da cultura. Como é que ele se sente se ele vê esse trabalho, essa tarefa que ele desempenhava enquanto encarnado, interrompido pela morte? E quando ele se dá conta disso, ele lamenta por tê-los deixado ou por não ter terminado essa tarefa? Não é? Então, um sentimento que muitos de nós, não é, que estamos envolvidos nas nossas tarefas, muitas vezes em tarefas familiares mesmo, criação de filhos ou condução de pessoas sob a nossa guarda que estão adoentadas, qualquer problema semelhante. E aí muitas vezes refletimos, e se eu morrer hoje, como é que vai ficar, não é? Então, assim como os espíritos, como Kardec pergunta nessa questão, muitas vezes nós também refletimos durante a nossa existência, não é? E como é que a doutrina espírita, através dos espíritos superiores, nos respondem, né? Nos orientam nessa condição? E a resposta, não é? Não. Porque vê que os outros estão destinados a concluí-los. Ao contrário, trata de influenciar outros espíritos humanos a continuá-los. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. Esse objetivo é o mesmo no mundo dos espíritos. Interessante como os espíritos são assim contundentes, não é? Eles não dão margem a qualquer tipo de dúvida. A resposta, não. Eles não se sentem tristes, eles não lamentam porque precisaram
desencarnar, na verdade, compreendem os espíritos superiores, né? Aqui os espíritos se referem àqueles irmãos que já compreenderam a sua missão, já compreenderam a sua condição enquanto encarnados. Esses irmãos, eles não se lamentam, eles entendem que a vida encarnada é só um momento diante da eternidade. E aquilo que eles começaram a fazer, se não der tempo de terminar, não tem problema. Lá no mundo dos espíritos, eles vão trabalhar pelo bem da mesma forma, incluindo, como o estudo diz, influenciando espíritos humanos a continuá-los, não é? Porque o objetivo deles é o bem da humanidade. E esse objetivo tanto é no mundo encarnado como no mundo desencarnado, não é? Então, aqueles espíritos que estão comprometidos com o bem, que estão comprometidos com o progresso em todas as áreas da humanidade, eles não vão se limitar a pensar em si próprios. O pensamento deles vai além dessa condição. Então, chegou o momento do desencarne, sem problema nenhum. Vamos e continuamos a nossa tarefa no mundo dos espíritos, porque lá é uma continuidade daqui, um mundo reflete em outro mundo, não é? Então, esses trabalhos, eles são um complemento, né? O mundo espiritual, ele é o verdadeiro mundo e tudo aqui é refletido. E a morte, o desencarne, não é uma paralisação. Essa impressão que nós tínhamos em outras oportunidades de pensar que depois da morte iríamos ficar sentados esperando ou em qualquer outra condição, isso não é real. No mundo espiritual, a vida continua e os trabalhos continuam e todos os bons espíritos estão aí comprometidos com a transformação do planeta. Então, esse comprometimento é dos encarnados, mas é também dos desencarnados. Pergunta 315. Aquele que deixou trabalhos de arte ou de literatura conserva pelas suas obras o amor que tinha durante a vida? Então, aquele artista que, renomado ou não, de destaque ou não, enquanto encarnado, que vivia pela sua arte, quando desencarna, qual é o sentimento que ele tem em relação a essa tarefa? Não é? Ele conserva essa mesma admiração que ele tinha? E aí, novamente, a gente vai refletir sobre a condição deste encarnado. A gente tem percebido durante esse estudo que essas relações com o mundo espiritual são muito ligadas, muito interdependentes da nossa condição enquanto a nossa evolução espiritual, não é? Então, o quanto eu estou ligado às coisas materiais é a minha condição de elevação. Nós já estudamos isso, já refletimos na escala espírita. Quanto mais materializado é o espírito, mais ele é apegado às questões terrenas, não é? Então, essa minha situação, essa minha forma de me relacionar com a minha vida encarnada é que vai me dar essa condição. Então, dependendo do grau evolutivo desse espírito, vai ser a relação dele com os sentimentos, não é? Então, a reflexão que Kardec busca nessa questão é essa. Se esse espírito, ele conserva esse amor ou ele não conserva? Como é a condição dele? Como é a relação dele com aquela tarefa que ele desempenhava enquanto encarnado? E os espíritos nos respondem: segundo sua elevação, julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava. Então, os espíritos começam nos dizendo, segundo a sua elevação, não é? Então, o espírito elevado, ele tem plena admiração pelas obras que deixou, desde que essas obras foram em benefício da humanidade, tá? Ele admira as obras que ficaram com essa preocupação. Essa obra foi para o bem, ajudou, progrediu. Qual foi a relação da humanidade com essa tarefa, né? E aqueles espíritos que não são tão elevados assim, já não, eles têm uma relação diferenciada, eles realmente esperam esse reconhecimento e se entristecem quando esse reconhecimento não acontece, não é? E outra coisa interessante que os espíritos nos dizem, né? Julga-as de outra maneira e frequentemente reprova o que mais admirava.
Então, de acordo com sua elevação. Então, aqueles espíritos que estão numa condição mais elevada, se essa tarefa que eles desempenharam, esse trabalho, não foi em prol da humanidade, não trouxe um benefício, eles a reprovam, não é? Então, enquanto encarnados, aquilo que eles achavam admirável, quando chega no mundo dos espíritos, que eles têm a condição de reavaliar essa tarefa, eles acabam reprovando, porque compreenderam que não foi algo que ajudou, não é? Então fica aí para nós, enquanto encarnados, nossas tarefas, e é essa a proposta da doutrina espírita, não é? Nos trazer essa lembrança, esse chamamento à nossa vida espiritual. Então, quantas coisas nós fazemos aqui que não é em benefício da humanidade? Quantas tarefas nós desempenhamos que é simplesmente para a satisfação do nosso ego, para o nosso destaque social. E nós já, enquanto espíritas, buscando esse esclarecimento, podemos fazer essa reflexão. Será que quando chegarmos ao mundo espiritual e refletirmos sobre as nossas condutas, nós nos reprovaremos ou nós nos alegraremos, não é? Então, nós estamos sujeitos a nos dirigir em caminhos que não deveríamos, porque não são caminhos fundamentados na doutrina evangélica, não é? Então, que a gente possa se conscientizar, despertar e refletir sobre como nós gostaríamos de nos encontrar no mundo espiritual. Pergunta 316. O espírito se interessa ainda pelos trabalhos que se fazem na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Nessa reflexão, Kardec faz essa inquirição. Será que os espíritos ainda estão comprometidos com a nossa evolução? Ainda estão preocupados com esse progresso, com o nosso progresso através das artes, através das ciências? Isso depende de sua elevação ou da missão que possa ter a cumprir. Aquilo que vos parece magnífico é frequentemente bem pouca coisa para certos espíritos, que o admiram como o sábio admira a obra de um escolar. Eles examinam o que pode provar a elevação dos espíritos encarnados e seus progressos, né? Os espíritos superiores se interessam muito pelas ciências e artes que se processam na Terra, pois elas são forças do progresso e, mais do que isso, atuam como linha de força evolutiva para as almas. Essa reflexão nos traz o espírito miramês. Então, esses espíritos, eles estão sim preocupados e comprometidos. Por quê? Porque é a nossa força evolutiva. É através do progresso, é uma lei que nós crescemos. Então, a humanidade, ela está fadada a progredir sempre. Desde aqueles espíritos mais inferiores, mais primários, até os espíritos mais evoluídos. Enquanto não estivermos na condição de espíritos puros, nós estamos evoluindo. E enquanto encarnados, a nossa evolução se faz notar pelas ações que praticamos para o progresso da humanidade. Então, aquelas ações, aquelas tarefas, aqueles trabalhos nas artes, na ciência, na cultura de forma geral, que são feitas para o progresso da ciência, para o progresso da humanidade, mostra que aquele espírito está comprometido com o bem, está comprometido com essa transformação para o bem, ao mesmo tempo que aquelas obras que valorizam o personalismo, que valorizam a individualidade, que valorizam o ego, mostram que aquele espírito ainda está muito materializado, ainda está muito condicionado às questões terrenas. Não é? Então, sempre, essas reflexões que nós trazemos nesse capítulo, do capítulo 6, traz sempre essa passagem, essa compreensão da importância de como nós estamos nos conduzindo enquanto encarnados. Não é? Aquilo que nós fazemos aqui reflete na ação quando estivermos no mundo espiritual. Não é? Então, o que nós precisamos privilegiar, o que nós precisamos valorizar é a ação do nosso Mestre, não é? Do Mestre Jesus. Então, essa admiração pelas obras do Mestre, pela forma como ele se conduziu enquanto encarnado, é que vai nos dar o crivo
do que precisamos agir. Então, o mestre trabalhou o tempo todo dentro do lema, fora da caridade não há salvação. Todo o trabalho que ele fez foi um trabalho pautado na caridade, no amor, na doação, no esforço da construção de si mesmo e da construção do outro. Então, essa é a verdadeira obra com a qual nós podemos nos admirar. E esse é o verdadeiro comprometimento que precisamos ter enquanto encarnados para quando chegarmos lá no mundo espiritual e olharmos como foi a nossa encarnação, tenhamos com que nos alegrar. Essa reflexão é que nós trazemos acerca dessas perguntas do nosso estudo dessa noite. Agradecemos a todos os irmãos que vêm nos seguindo, nos acompanhando através das redes sociais. Bom, concluímos agora os nossos estudos dessa noite. Sempre com essa reflexão de que a nossa vida no mundo espiritual depende da nossa postura diante desta encarnação. Somos reencarnantes, sem dúvida, mas não podemos perder o foco que cada encarnação é única e que as oportunidades que nos são dadas pelos bons espíritos, pelo nosso Deus de bondade e de justiça é única e que devemos vivê-la da melhor forma, sempre buscando o nosso aperfeiçoamento moral e intelectual, para assim podermos, quando chegar o momento do nosso desencarne, que nos virmos lá no mundo espiritual, olharmos para a nossa encarnação com essa alegria de termos cumprido com a nossa missão, aproveitado as melhores oportunidades e feito o melhor que nos foi dado durante esta encarnação. Agradecemos a todos os irmãos que estão conosco através das redes sociais e agradecemos também a Deus e a espiritualidade que nos ampara e que nos intui. Que possamos agora serenar os pensamentos e nos sintonizar com essa espiritualidade, agradecendo a Deus pela sua bondade e pela sua justiça, por esse amor imenso que envolve a cada um de nós, nos dando essa oportunidade de refletir e de aprender com os ensinamentos dos Espíritos, com os ensinamentos do Mestre Jesus. Agradecemos também ao nosso Mestre por ter deixado o passo a passo, o mapa para a nossa evolução moral, que é o seu Evangelho. Que possamos estudar, nos aprofundar a cada dia sobre esses ensinamentos, possamos compreender que somos espíritos imortais reencarnantes, mas que cada encarnação é única e extremamente significativa para o nosso processo evolutivo. Que os nossos mestres, os nossos guias e protetores, o nosso irmão Abdu, o nosso dirigente espiritual, estejam sempre presentes, nos dando o amparo, a coragem e a perseverança para nos fortalecermos enquanto trabalhadores da seara espírita e assim estarmos sintonizados com o bem. Que assim seja.